Olá, semioticistas. Ainda tratando sobre a figuratividade, nós tocamos um tema que está relacionado com exatamente com esse fenômeno semiótico, né? Esse conceito semiótico da figuratividade, que foi a questão da verdade. E é exatamente disso que nós vamos tratar nesse vídeo e no seguinte, exatamente essa relação entre a verdade e a eficácia, as chamadas modalidades veredictórias e o contrato de veredicção. Então, hoje nós iniciaremos falando desse quadrado da veredicção, ou seja, a questão do ser e do parecer. E no vídeo seguinte nós falaremos sobre o contrato de veredicção, que é outro aspecto da teoria semiótica. Bom, então, o discurso ele é exatamente esse lugar frágil em que se introduzem e leem a verdade e a falsidade, onde se leem a mentira e o segredo. E equilíbrio mais estável ou menos proveniente de um acordo implícito entre os dois atantes da estrutura da comunicação. E é esse entendimento tácito que é designado pelo nome de contrato de veredicção, do qual trataremos com mais detalhe no próximo vídeo. Antes é necessário entender o quadro da veredicção, a questão do ser e a questão do parecer. Bom, a questão da veredicção está no âmago da semiótica, tocando nos postulados fundamentais sobre o sentido. E entre estes postulados, a consideração de que o sentido apresenta ou se apresenta sempre a nossos olhos, tanto na ordem da percepção quanto na da leitura, sob o modo do parecer. Que o parecer seja apreendido como uma promessa de ser ou como uma mera estratégia de persuasão, a veredicção vem tomar o lugar de uma problemática da verdade, estabelecida como valor axiológico, na verdade um valor ontológico ou, o que no caso no mesmo, um valor referencial. A veredicção instala um hiato relacional na produção e interpretação dos valores de verdade. E esse hiato entre o que parece e o que se supõe ser na cena intersubjetiva do discurso. Então, vinculando a questão da verdade do discurso, que é sua mediação obrigatória, a veredicção põe sempre em jogo, por conseguinte, um roteiro de apresentação. Ou seja, ela faz dos valores de verdade o objeto de um jogo de linguagem. O que é prometido por meio da apresentação de um objeto, por exemplo, a árvore que lhe apontam com o dedo na praça. Não é o objeto em si próprio, e sim o ato ou uma circunstância que lhe dizem respeito. Aquele que promete passa por uma retórica do objeto. O desenvolvimento da veredicção se baseia assim na oposição entre o parecer e o ser. Para Greimat, que foi inventor desse modelo, tratava-se inicialmente de explicar as vicissitudes da circulação dos saberes no interior das narrativas, ou seja, os segredos e mistérios, as mentiras e os mal-entendidos, os engodos e embustes que formam, dos contos populares até o romance contemporâneo, matéria narrativa tão abundante. Com efeito,
Basta que o conhecimento de duas personagens sobre um mesmo objeto não coincida, parece que esse saber em si próprio torne-se objeto de valor e motivação narrativa. Ou seja, um segredo só faz sentido se, de uma maneira ou de outra, puder ser descoberto, traído ou revelado. O quadrado da veredicção se apresenta como uma combinação dos valores de ser e parecer, e de suas negações. A combinação define os termos de segunda geração. Assim, quando há coincidência do parecer e do ser num universo de discurso, há verdade. A coincidência do parecer e do não ser define a mentira. A do não parecer e do ser define o segredo. E, enfim, a coincidência do não parecer e do não ser define a falsidade. Então, vê-se como as denominações dos termos da segunda geração refletem sem dificuldade o universo figurativo do conto popular. O estudioso Cortez, ele ilustrou assim o modelo por meio da obra conhecida de Cinderela, mostrando que o estado inicial da heroína é o da falsidade, ou seja, nem parecer e nem ser. E seu estado de princesa furtiva no baile é, a seus próprios olhos, da ordem da mentira. Ou seja, ela parece princesa, mas não é. Mentira. E quando foge ao bater do 12º toque de meia-noite, ela entra aos olhos do príncipe na ordem do segredo, ou seja, já não parece, porém persiste em seu ser. E a resolução do conto consiste então pela revelação da marca, no caso da obra O Sapatinho de Vidro, em eliminar a contradição e fundir o segredo e a mentira na verdade do casamento.